Já parou para pensar como seria se o divino se tornasse humano? Mas não como um ser superpoderoso, sabe? E sim como um de nós, sentindo o que a gente sente, com as mesmas fragilidades. Essa ideia, que é bem radical, está no centro de um dos conceitos mais profundos da teologia, o grande mistério da piedade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. O que é, afinal, esse tal de mistério da piedade? Olha, o próprio nome já dá uma boa pista, né? Não é um enigma para a gente resolver com uma fórmula mágica, mas sim uma verdade tão profunda que convida a gente a parar e a refletir. É uma ideia que meio que desafia a nossa lógica comum e nos chama para olhar além do óbvio. E a base para toda essa nossa conversa vem daqui, dessa afirmação bíblica. A própria fonte diz que ele é grande. Isso já é um sinal de que a gente está entrando num território que vai além do nosso entendimento do dia a dia. É quase um convite para explorar algo realmente extraordinário. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para começar, por que exatamente esse conceito é chamado de um grande mistério divino? A resposta está num paradoxo que, se a gente for pensar bem, parece impossível. A ideia do Criador assumindo a forma da sua própria criação. E o ponto principal é justamente esse. A fonte descreve isso como algo que a nossa mente simplesmente não consegue abarcar por completo. Sabe, não é uma equação para ser resolvida, é mais como uma verdade para a gente admirar, uma que revela uma dimensão do divino que a razão sozinha não alcança. Isso nos leva direto para o coração do mistério, o evento que a teologia chama de encarnação. Vamos dar uma olhada no que essa palavra realmente significa, nesse momento em que o divino entra na história humana de um jeito que nunca tinha acontecido antes. A definição em si parece simples, mas as implicações, nossa, são gigantescas. A encarnação é essa crença de que Jesus conseguiu unir, numa única pessoa, duas naturezas completas, a divina e a humana. É bem aqui que o mistério fica ainda mais denso e, para ser sincero, mais fascinante. E não era uma humanidade de fachada só para inglês ver. A fonte faz questão de enfatizar que Jesus teria sentido dor de verdade, o cansaço, a fraqueza, a pressão da tentação e todo o sofrimento emocional. Tudo isso culminando num ato final de entrega total por amor, a crucificação. Essa jornada de sofrimento e fraqueza não foi um acidente de percurso. Pelo contrário, ela define todo o caminho. A fonte não descreve isso como uma escalada de glória, mas sim como uma descida deliberada, um caminho de esvaziamento, de humilhação. Essa sequência mostra bem essa trajetória para baixo. Começa lá no topo, na glória divina, e vai descendo degrau por degrau. Primeiro para a forma humana, depois para o sofrimento e a tentação, e por fim, para o ponto mais baixo de todos, a morte numa cruz. Cada passo foi uma renúncia voluntária. E aqui vem a grande virada na história. Esse esvaziamento todo não é apresentado como um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Pensa num rei que abre mão do trono, não porque foi derrotado, mas para viver no meio do seu povo e servir. Exatamente isso é a maior revelação do verdadeiro caráter divino. Tá, e como é que isso muda a nossa ideia sobre o que é poder? Se o caráter de Deus se revela no serviço, na entrega, isso vira de cabeça para baixo a nossa noção tradicional de força. A diferença é gritante. O contraste fica muito claro aqui, né? De um lado, o poder do mundo, que está sempre buscando se exaltar, dominar e, claro, fugir do sofrimento a qualquer custo. E do outro, o poder divino, que se manifesta justamente no oposto, no serviço, na renúncia e na entrega voluntária. Por isso, a cruz acaba se tornando o maior símbolo dessa inversão de valores. Aquilo que o mundo vê como a derrota final, essa perspectiva apresenta como a verdadeira vitória. O que parece fraqueza é, na verdade, a maior expressão de força e amor que existe. Mas essa nova definição de poder não é só uma ideia teológica abstrata, para ficar pensando. Ela tem consequências bem práticas e profundas. É como se fosse um convite para a gente reavaliar a nossa própria vida por uma nova lente, a lente da humildade. As lições práticas são bem diretas. A obediência de Jesus inspira nossa própria submissão. Saber que existe uma compreensão divina das nossas lutas fortalece a fé no dia a dia. A cruz se torna um chamado constante para deixar o orgulho de lado e, em vez de confiar só na gente, aprender a depender da graça. No fim das contas, o que esse grande mistério revela? Que ele é muito mais do que um quebra-cabeça teológico ou uma doutrina complicada. Na sua essência, ele é apresentado como a maior de todas as revelações de amor.
E essa frase final resume tudo com uma imagem muito poderosa. Um Deus que não fica só olhando de longe, mas que desce até o nosso nível para nos levantar. Um mistério que não existe para ser solucionado, mas para nos transformar. Ele nos desafia a ver o poder, o amor e a própria vida de um jeito completamente novo.